Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa exploração aprofundada. Hoje o nosso foco está numa ilha que sempre me deixou assim, curiosa. Creta. Sabe, um lugar com passado super glorioso, né? Ligado à civilização minoica e tal, mas que na época do Novo Testamento carregava uma reputação, digamos, um pouco mais áspera. Dá para imaginar o tamanho do desafio que devia ser tentar estabelecer comunidades de fé vibrantes, organizadas num lugar desses. Para investigar isso, a gente vai se basear em alguns materiais introdutórios e comentários sobre a Epístola de Paulo a Tito. É uma daquelas cartas chamadas pastorais, sabe? Bem prática. A nossa missão aqui é meio que desvendar as orientações que Paulo deu para esse colaborador de confiança dele, o Tito, sobre como colocar ordem na casa, né? Estruturar as igrejas que estavam nascendo lá em Creta. A gente quer entender o que era tão crucial naquela situação e, claro, por que essas instruções de quase 2000 anos ainda fazem a gente pensar hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. Primeiro, vamos tentar visualizar essa Creta do primeiro século. É uma ilha grande, né, estratégica ali no Mediterrâneo, ponto de passagem entre Grécia, Ásia Menor, Egito. Tinha uma história rica, mas estava vivendo um período assim de menor destaque sobre o domínio romano, anexada à província de Cirene. Agora, o interessante mesmo é a fama dos cretenses na época. Algumas fontes antigas não eram muito gentis, né, chegavam a descrever eles com termos como sempre mentirosos, feras ruins, ventres preguiçosos, uma citação que o próprio Paulo usa na carta, atribuída a um profeta local. Tinha essa imagem de um povo meio difícil, talvez um pouco indomável. Inclusive aquela palavra sincretismo, sabe? Aquela mistura de crenças ou práticas tem umas raízes históricas ligadas à Creta. A tendência das cidades de lá de só se unirem contra inimigos externos, mas viverem brigando entre si. Isso já dá uma pista das dificuldades que o Tito encontrar, né? Paulo provavelmente passou por Creta depois da primeira prisão dele em Roma, aquela que a gente lê lá no final de Atos. Ele não ficou muito tempo, mas viu a necessidade e deixou Tito lá, com uma tarefa bem específica: organizar o que faltava e estabelecer liderança nas igrejas locais. O cenário era desafiador. Comunidades novas, provavelmente pequenas, né? Imersas numa cultura pagã forte e, pior, enfrentando problemas internos bem sérios, especialmente a influência de falsos mestres, que estavam, segundo Paulo, transtornando casas inteiras. Nossa. Alisou pintam um retrato dele como alguém talhado mesmo para situações complexas. Tito era grego, um gentil convertido diretamente pelo ministério de Paulo, que o chama de um jeito bem carinhoso, né? Verdadeiro filho segundo a fé comum. E tem um detalhe crucial. Diferente de Timóteo, que tinha mãe judia e Paulo circuncidou numa estratégia missionária para facilitar o acesso às sinagogas, Tito não foi circuncidado. Paulo fez questão disso. Levou ele a Jerusalém como um caso de teste na grande controvérsia sobre se os gentios precisavam seguir a lei judaica para serem salvos. Tito virou um símbolo vivo da salvação só pela graça mediante a fé. E a confiança de Paulo nele era, assim, imensa. Foi Tito enviado para Corinto na pior fase da crise lá naquela igreja. Situação complicadíssima. Ele levou a tal carta severa de Paulo, lidou com questões disciplinares bem espinhosas, conseguiu restaurar o relacionamento e ainda organizou a coleta de ofertas para os irmãos pobres da Judéia. Paulo elogia a iniciativa dele, diz que Deus pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que ele, Paulo, tinha pelos coríntios e também a integridade financeira dele, algo fundamental, né? Ele é descrito como companheiro e cooperador de Paulo. Até nos momentos finais, na última prisão de Paulo, Tito estava lá, antes de ser enviado para Dalmácia. O que é fascinante aqui é essa missão em Creta: pôr em ordem as coisas restantes e estabelecer presbíteros em cada cidade. Isso exigia mais que boa vontade, sabe? Exigia visão organizacional, firmeza teológica e uma habilidade interpessoal assim notável para lidar com aquele contexto cultural e os conflitos internos. E essa questão da liderança é absolutamente central na carta, né? Paulo não deixa margem para dúvida sobre o tipo de pessoa que Tito deveria nomear. A lista de qualificações para esses presbíteros ou bispos, como também são chamados no texto, ela é bem detalhada.
As fontes meio que agrupam essas características, né? Primeiro, a reputação geral, ser irrepreensível. Depois, a vida familiar, esposo de uma só mulher, com filhos crentes que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. Aí vem o caráter pessoal. Não pode ser arrogante, nem irascível, esquentado, né? Nem dado a muito vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, lucro desonesto. Pelo contrário, as qualidades positivas: hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, ter domínio próprio. E, fundamentalmente, ser apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É uma lista e tanto. Eu fico pensando, era um ideal quase inatingível ou Paulo esperava mesmo encontrar gente assim em Creta? É uma ótima questão. As fontes sugerem que não era bem uma exigência de perfeição sem falhas, o que seria impossível, né? Mas de um padrão de caráter que fosse observável e consistente. Eram qualidades que deveriam ser evidentes na vida da pessoa, indicando maturidade espiritual, integridade. Pense no contraste que essas qualidades representavam naquele ambiente cretense, conhecido pela fama de instabilidade e talvez falta de confiabilidade, né? Líderes com esse perfil seriam como âncoras de estabilidade e bom senso. E note a conexão direta entre o caráter, não ser arrogante, não ser irascível, e a capacidade de lidar com o ensino. Ser apegado à palavra fiel não era só para ensinar o certo, mas também para convencer os contradizentes. Isso exigia humildade, paciência, firmeza, qualidades que provavelmente faltavam nos líderes problemáticos. A integridade do líder era a primeira linha de defesa da comunidade. E essa firmeza na palavra fiel nos leva direto ao problema que Tito precisava confrontar: o falso ensino. Paulo usa uma expressão muito interessante repetida: sã doutrina. Sã vem do grego higiaino, mesma raiz de higiene, sabe? Significando saudável. A doutrina verdadeira é apresentada como algo que nutre, que traz saúde espiritual para a igreja. Em contraste, o falso ensino é como uma doença, algo que corrompe e adoece a comunidade. As fontes descrevem esses falsos mestres em Creta como insubordinados, parladores frívolos e enganadores, especialmente gente da circuncisão, ou seja, que vinha de um contexto judaico e provavelmente tentava impor elementos da lei ou tradições judaicas aos novos crentes gentios. A motivação deles, Paulo é direto: torpe e ganância. Ensinavam que não deviam por dinheiro. E o conteúdo? O texto menciona fábulas judaicas e mandamentos de homens que se desviam da verdade. Isso pode apontar para um tipo de legalismo judaizante, talvez misturado com especulações místicas ou ascetismo, regras sobre alimentos, outras práticas, que alguns associam a um gnosticismo incipiente. O gnosticismo, nas suas várias formas, geralmente envolvia a ideia de um conhecimento secreto, a gnosis, necessário para a salvação, e muitas vezes desvalorizava o mundo material, o corpo. Paulo via isso como uma distorção perigosíssima do Evangelho da Graça. Se a gente conectar isso ao quadro maior, percebe que não era uma discussão teórica abstrata. Paulo diz que esses mestres professam conhecer a Deus, mas negam-no por suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A ordem para Tito era clara e dura: é preciso fazê-los calar. Era uma questão de proteger a saúde espiritual da igreja. Essa ordem de fazê-los calar soa bem forte hoje em dia, né? Como Tito faria isso na prática sem gerar ainda mais conflito ou parecer autoritário demais? Imagino que a própria qualificação dos líderes que ele estava estabelecendo era a chave aqui, não é? Ter gente respeitada, com bom testemunho, firme na doutrina, para poder refutar esses ensinos de forma eficaz e com credibilidade. Precisamente. A autoridade para confrontar o erro não vinha só de uma posição hierárquica, mas da integridade de vida e da fidelidade ao ensino apostólico. Líderes exemplares teriam a estatura moral e espiritual para identificar e refutar o erro, não com agressividade, mas com a força da verdade do próprio testemunho. E isso nos conecta a outro ponto crucial que as fontes ressaltam na carta. Que é a ligação inseparável entre o que se crê
e como se vive, certo? Aqui é onde fica realmente interessante. Paulo não admite uma fé que seja só um conjunto de ideias na cabeça. As fontes destacam muito essa ênfase de Tito na conexão entre ortodoxia, a crença correta, e ortopraxia, a prática correta. Logo no comecinho da carta, Paulo fala do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Quer dizer, a verdade conhecida tem que levar a uma vida piedosa, a boas obras. É como se a fé precisasse aterrissar no concreto do dia a dia, sabe? Senão não é fé genuína. E é por isso que a carta desce a detalhes bem práticos com instruções para grupos específicos na igreja. Não fica só na teoria, né? Aos homens mais velhos, pede sobriedade, respeito, prudência, saúde na fé, no amor, na perseverança. Às mulheres mais velhas, um comportamento reverente, sem serem caluniadoras, nem escravas de muito vinho, mas que ensinem o bem. Às mulheres mais novas, que aprendam a amar seus maridos e filhos, a serem prudentes, puras, boas donas de casa, bondosas, submissas aos seus maridos, e olha o motivo que ele dá, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. O comportamento delas impactava diretamente a reputação do evangelho. Aos rapazes, prudência, e até os servos ou escravos da época, obediência aos senhores, sem serem respondões, nem furtarem, mostrando lealdade. Para que, em tudo, ornem a doutrina de Deus nosso Salvador. Percebe? A vida diária em todas as relações era o palco onde a beleza da doutrina devia ser visível. Exatamente. E essas instruções, que poderiam soar só como um código de conduta moral, ganham uma profundidade imensa, porque Paulo conecta elas diretamente ao coração do Evangelho. Elas não são pré-requisitos para ser salvo, mas a consequência natural da salvação. As fontes apontam para duas passagens teológicas assim magníficas que fundamentam toda essa ética. A primeira é Tito 2, versículos 11 a 14, onde Paulo diz: "Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente." É a própria graça que salva, que também nos treina, nos capacita a viver de um modo novo. Não é esforço próprio puro e simples, é a graça operando em nós. A segunda passagem fundamental é Tito 3, versículos 3 a 7. Aqui, Paulo faz um contraste brutal e lembra aos crentes como eles eram antes. Insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Pesado, né? Mas aí vem uma virada. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A salvação é pura misericórdia, não merecimento. Por isso, as boas obras que Paulo tanto insiste que os crentes devem praticar, ele diz em 3.8 e 3.14, para serem zelosos nelas, são a resposta grata e evidência visível dessa transformação interior operada pela graça. Nunca a causa ou a base. Essa distinção é absolutamente vital para a gente entender o cristianismo paulino. Exatamente a motivação, não é mais aquele peso de ter que cumprir regras para ser aceita por Deus, mas a alegria de viver de acordo com a nova identidade que a gente recebeu de graça. Imagino como isso devia contrastar com os mandamentos de homens e as fábulas dos falsos mestres, que provavelmente impunham fardos e regras exteriores sem oferecer essa transformação interior que vem da graça. Sem dúvida. O ensino dos falsos mestres, focado em regras externas ou conhecimento especulativo, era superficial e, no fim das contas, ineficaz para gerar piedade de verdade. Paulo contrapõe isso com o poder transformador do Evangelho da Graça. E essa transformação não se limitava à vida dentro da igreja. Num contexto mais amplo, é importante notar que Paulo também instrui Tito a lembrar os crentes sobre a submissão às autoridades civis, a serem prontos para toda boa obra, a não difamarem ninguém, a serem pacíficos, cordatos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Isso está lá em Tito 3, 1 e 2.
Isso era crucial para o testemunho público numa província romana, né, para evitar a fama de serem rebeldes ou desordereiros. As fontes comentam como isso combate os dois extremos: a anarquia, o desrespeito à autoridade, e a autocracia, quando a autoridade abusa do poder. Embora aqui o foco seja na responsabilidade do cidadão, a fé tinha que se manifestar em todas as esferas da vida. Considerando tudo isso, não me surpreende que as fontes que a gente analisou considerem a carta a Tito tão atual. Os desafios que Paulo e Tito enfrentaram lá em Creta parecem espelhar muito do que a gente vê hoje. A questão da liderança, a necessidade de integridade, caráter, competência doutrinária continua sendo um ponto super crítico em muitas organizações, religiosas ou não. A desconexão entre o discurso teológico e a prática de vida é uma tensão permanente para quem leva a fé a sério, né? E as novas roupagens de velhos erros doutrinários ou ensinos que distorcem o evangelho continuam a surgir. Muitas vezes explorando a busca por espiritualidade, mas sem aquele compromisso com a verdade e a ética que Paulo defendia. E claro, as dificuldades nos relacionamentos dentro das próprias comunidades de fé. Nossa, isso nunca deixou de ser um desafio. É verdade. E isso levanta uma questão importante sobre a aplicação desses princípios hoje. Os detalhes culturais de Creta no primeiro século são específicos daquele tempo e lugar, claro. Mas os princípios por baixo disso tudo têm uma validade, assim, duradoura. A necessidade de líderes íntegros e bem fundamentados na fé, a coerência indispensável entre crer e viver, a importância vital do discernimento para não ser levado por qualquer vento de doutrina que pareça atraente, mas é superficial, e o cultivo de relacionamentos saudáveis, tanto dentro da comunidade quanto no testemunho para o mundo exterior. Tudo isso continua sendo essencial para a saúde, para a vitalidade e para a missão de qualquer grupo que se identifique com a fé cristã. A carta a Tito funciona como um lembrete poderoso, né? Estrutura, doutrina e ética não são fins em si mesmos, mas ferramentas para viver o evangelho de forma autêntica e impactante. Então, o que tudo isso significa? Se a gente fosse resumir a essência desta nossa análise, diríamos que a carta a Tito se revela um manual surpreendentemente prático, né? E teologicamente denso, para cultivar a saúde e a ordem em comunidades de fé, especialmente em contextos desafiadores, como era a Creta. Ela martela na tecla da liderança exemplar não só em habilidade, mas principalmente em caráter e fidelidade à doutrina. Ela insiste na união, que não dá para separar, entre a crença correta e a vida correta. Uma vida que transborda em boas obras. Ela alerta para a urgência do discernimento contra ensinos falsos que podem minar a fé. E, acima de tudo, ela ancora toda essa visão de vida transformada na obra redentora de Cristo e no poder capacitador da sua graça. E talvez, para deixar uma reflexão final, a gente pode voltar àquele desafio prático enfrentado por Tito, que continua muito real hoje. Paulo instrui a ser firme na sã doutrina, a refutar o erro, mas também a mostrar toda a mansidão para com todos, a ser pacífico, a viver de modo exemplar perante os de fora, como lemos em Tito 3. Como equilibrar essas duas coisas? Como é que as comunidades de fé hoje podem cultivar essa integração desafiadora? Manter a fidelidade à verdade revelada, defender o que acreditam com convicção e, ao mesmo tempo, fazer isso com graça, com paciência, com espírito que atraia e não afaste, especialmente aqueles que observam de fora. Encontrar esse equilíbrio era crucial na Creta do primeiro século e, olha, continua sendo um dos maiores desafios para um testemunho cristão autêntico e relevante no nosso mundo tão complexo.